Lucas 18, de 24 a 30. Vamos ler de forma alternada? Lucas 18, de 24 a 30. Diz assim: E Jesus, vendo-o assim triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus. Leia comigo. Que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Que Deus mesmo nos abençoe, né? Na leitura de sua palavra. Vamos lembrar o que veio antes desse texto? Não feche sua Bíblia. O que veio antes? A história do jovem, reverendo Oliveiros falou, né? Do homem maduro, ainda jovem, né? Mas um homem já maduro, um homem feito, que tinha muitas riquezas. É preciso a gente até entender, reverendo Oliveiros brincou, né, com sua análise de português. Não é que ele era simplesmente muito rico, ele era riquíssimo. Isso faz toda a diferença. Ele não se compara a você que tem R$1 milhão na conta. Ele tinha muitos bilhões de reais. E falar nisso, um parêntese, há umas 3 ou 4 semanas, a revista Forbes falou sobre os homens mais ricos do mundo, os 8 mais ricos do mundo. Eles acumulam a riqueza referente à metade da população mundial. 8 pessoas têm o mesmo dinheiro que 3,6 bilhões de pessoas. O homem que está no topo da cadeia lá, a cadeia alimentar, né? A riqueza dele é avaliada em tanto dinheiro que ele poderia gastar R$2 milhões por dia durante 200 anos e ele jamais ficaria pobre. A gente faz aquela conta, né? O que dá para fazer com 2 milhões por dia? É quase que comprar um condomínio inteiro a cada dia, né? Você faz a conta, o que se pode fazer? Por que existe tanta pobreza no mundo? Então, eu não sei se esse homem da história tinha tanto dinheiro assim, mas é só para a gente entender o que é muito rico, né? Jesus colocou para ele um desafio, porque ele chega com a pergunta: como é que eu posso herdar o reino? Como é que eu posso entrar no céu? E Jesus respondeu: você sabe os mandamentos? Ele responde, né? Ele responde alguns, não responde todos. Mas Jesus disse: muito bem, está aí, então só falta uma coisa, você vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e volta. Só que ele não consegue fazer isso e sai muito triste porque era riquíssimo. Assim termina o versículo 23. Jesus olha aquele homem indo embora, é assim que começa o texto, né? E Jesus vendo-o assim triste. Então, quando aquele homem vai embora, Jesus fica olhando, né? Aquela coisa interessante, ele foi embora e Jesus não virou as costas, não. Jesus ficou olhando a atitude daquele homem indo embora, triste, cabisbaixo. Esse é o significado da palavra, né? No grego. Ele sai muito triste, abatido. A resposta de Jesus não foi a resposta que ele queria. E aí Jesus vira para as pessoas e traz uma lição.
Então, vamos imaginar que esse jovem que estava entre nós, muito rico, foi embora. E agora Jesus quer falar conosco, que aqui está. E aí ele vira para nós e diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Algo muito interessante sobre a nossa concepção de riqueza e pobreza. Eu queria perguntar se você já fez oração para o Senhor pedindo para ficar pobre. Quem já orou na vida? Senhor, me deixa pobre. Se não oramos por pobreza, porque significa que pobreza é um status no qual não queremos estar. Nós oramos pedindo a Deus que nos dê alguma coisa. Que o Senhor dá significa ter. Então, se eu tenho, significa que eu sou rico. Você pode ser rico em vários aspectos, né? Mas ninguém ora para o Senhor pedindo pobreza. Engraçado que, na verdade, esta foi a oração que muitos pais da igreja fizeram, né? Há uma prática, uma disciplina espiritual, a gente conhece algumas, né? Quando você fala de crente, você diz assim: oração, jejum, meditação. Mas existe uma disciplina espiritual chamada simplicidade. Muitos pais da igreja, né, homens consagrados ao Senhor, a gente chama de pais porque eles foram os primeiros, né? Eles ensinaram muita gente, eles foram os primórdios, aqueles que deram um pontapé inicial na vida de fé do povo de Deus. Eles tiveram uma vida ascética. A prática do ascetismo significa se penalizar ou se privar em muitos sentidos, inclusive fisicamente, mas eu quero destacar apenas o aspecto da simplicidade. Vou dar um exemplo bíblico disso. João, o chamado Batista, né, porque batizava, o que ele comia? Gafanhoto e mel, isso é dieta, né? Gafanhoto e mel tem todos os nutrientes para uma vida? Acho que não. Eu não sou nutricionista, né? Não sei se a Carol, por exemplo, estudou o que o gafanhoto tem para nos alimentar. Mas eu creio que João Batista confiava sobretudo que o seu sustento físico vinha de Deus, mesmo comendo só gafanhoto e mel. Por que o texto bíblico diz que João Batista se vestia de pele de camelo? Por que esse é o único registro bíblico que fala do que alguém vestia ou comia? Você reparou isso? Por que o texto bíblico faz essa distinção então com João Batista? Para mostrar a sua vida de simplicidade. Ele optou por isso. Ele decidiu viver no deserto e ter uma vida simples. Uma vida longe de todos os aspectos. A gente diz assim: não, o capitalismo é uma coisa do nosso tempo. Nada. Já começou muito tempo antes, né? As pessoas sempre gostaram do dinheiro. Então, quando você decide viver uma vida simples, você de fato está decidindo viver privado de algumas coisas. Porque se você não tem dinheiro, você não tem acesso a determinadas coisas. Mas não é que você não tenha condições de chegar até elas, não. Você entende que não precisa disso. É uma decisão muito interessante, muito curiosa, porque caminha na contramão da nossa sociedade. A nossa sociedade diz: você quer ter, você pode ter. Inclusive que as igrejas têm esse discurso. Você quer ter, meu irmão? Então pede a Deus que Ele te dá. A gente não faz a oração bíblica ou olha, por exemplo, do próprio Jesus, que Jesus não tinha um travesseiro onde reclinar a cabeça, né? Quantos travesseiros você tem em casa? A gente anda muito melhor do que Jesus. A resposta que eu mais escuto dos meus irmãos em Cristo Jesus é assim: mas pastor, Ele era Jesus. Assim, Ele não era, é como se Ele não fosse igual a nós, né? Mas Ele se encarnou justamente para ser igual a nós. Então o nosso conceito de riqueza e pobreza está muito ligado ao conceito antigo de que riqueza é bênção de Deus, pobreza é maldição. Então o cara é pobre, ele foi amaldiçoado por Deus. O cara é rico, ele foi muito abençoado por Deus. Como a riqueza nos enche os olhos, né? Quando sai na televisão alguma coisa a respeito de quanto a Mega Sena está acumulado, 280 milhões. Como isso enche os olhos das pessoas. Como isso atrai as pessoas. E eu temo a pensar que isso não atrai só aqueles que não são crentes.
atrai também aqueles que são crentes e discípulos do Senhor Jesus, porque a riqueza nos chama a atenção. Como o dinheiro resolveria muitos dos nossos problemas, né? Muitos conflitos que você passa hoje são por causa de quê? Do dinheiro. E aí a gente vê o dinheiro como solução de todas essas coisas. Então a oração a respeito da riqueza é uma oração que muita gente faz: Senhor, me dá isso, Senhor, me dá aquilo. Talvez durante a vida toda você nunca tenha orado: Senhor, me tira isso, Senhor, me tira aquilo. Tem gente que deveria pedir para que o Senhor tirasse o celular. O celular é maldição na vida de muita gente. Tem gente que pede: Senhor, me dá um celular. Ora, ao contrário, né? Pode ser muito mais abençoador. Tem gente presa esse negócio aí. Tem gente que está acabando com família por causa desse negócio. É um aparelhinho pequenininho, por falta do domínio, ou pelo domínio que ele exerce sobre a vida das pessoas. Então, a gente precisa entender qual é o conceito que há dentro de mim sobre riqueza e pobreza. O quanto eu quero esse dinheiro e o quanto eu lido com ele apenas porque eu preciso. Calvino tinha uma visão curiosa a respeito de riqueza e pobreza. É claro que ele entendia que, como Deus é soberano, ele fez alguns nascerem pobres e outros nascerem ricos. E ele disse que a bênção da riqueza era poder abençoar a vida de outras pessoas. Então, se Deus lhe colocou numa posição de ter muito, né, de ser abastado, é porque Deus está lhe dando a oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas. Pena que não é essa a realidade, né? Às vezes as ajudas vêm daqueles que menos têm e não daqueles que têm muito, porque às vezes quem tem muito dá porque sobra. Diferente daquela viúva, né, que trouxe a oferta no altar diante de Jesus e seus apóstolos, né, eles estavam ali vendo, e ela fez cair 2 moedinhas de cobre, e Jesus disse: essa deu tudo que tinha. Talvez você dê 10 mil reais, 20 mil, 100 mil, mas seja o que sobra. E aí não faz muita diferença. Dar o que sobra não é dar de coração. Então Jesus vem com essa expressão, né, sobre riqueza. Dificilmente os que têm riquezas entrarão no reino de Deus. Vem uma outra expressão muito curiosa, versículo 25. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Algumas pessoas traduzem a agulha, né, ou interpretam a expressão agulha aqui como um buraco que tinha no muro de Jerusalém, onde passavam os camelos sem carga. Era um obstáculo para que os camelos não saíssem de Jerusalém, da cidade, fazendo fuga, né? Nem que os camelos estavam tramando um plano ardiloso, né? Mas que as pessoas colocassem cargas nos camelos para saírem da cidade. E aí essa agulha, essa passagem, passava apenas o camelo com certa dificuldade. É claro, a agulha existia, né, de alguma forma, só que a agulha aqui no grego é linha de agulha de costura. Então, por mais que a gente queira metaforizar ou alegorizar o sentido da expressão, Jesus está falando de um camelo passar pelo buraco de uma agulha de costura. A palavra no grego não é agulha de parede, de buraco na parede, é agulha de costurar. Então Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha, o que para nós é impossível. Impossível. Então Jesus diz assim: é mais fácil isso acontecer do que um rico entrar no céu. Logo, nós concluímos que é impossível que um rico entre no céu. E essa é uma questão que a gente precisa gravar, né? Como é que um rico entra no céu? Jesus tornou aqui o negócio muito difícil para os ricos. Surge então a pergunta dos ouvintes, versículo 26. Sendo assim, quem pode ser salvo? Olha que pergunta interessante. Sendo assim, quem pode ser salvo? A pergunta do quem pode ser salvo é interessante porque parte do princípio de que todo rico é abençoado por Deus. Logo, era lógico pensar que se todo rico é abençoado por Deus, todo rico tem uma vaguinha lá no céu. Quando Jesus diz que os ricos não têm vaguinha exclusiva no céu, nem área VIP, as pessoas se perguntam: ué, se os ricos, que para nós eram todos automaticamente salvos, não existe isso, a pergunta é: o que será do pobre?
Se o rico, aquele que eu entendia que era abençoado por Deus, não tem vaga no céu, e o pobre, como é que ele entra no céu? Olha que coisa interessante, as pessoas tinham a conexão entre riqueza, pobreza e salvação. Jesus então respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Essa é uma expressão que eu queria que você gravasse. Pode repetir comigo? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. É uma expressão bonita, bíblica, perigosa também, se mal interpretado, mas eu queria que você gravasse, porque é a partir dela que nós vamos meditar. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Veio então Pedro e disse: Senhor, nós deixamos tudo, né? Deixamos a nossa casa e te seguimos. Jesus acabou de desqualificar o jovem rico, dizendo assim: esse não entra no céu. E dificilmente alguém que age como ele entra no céu. Vem aquela questão particular: Senhor, olha, eu não sou igual a ele não. Eu larguei tudo. Eu larguei minha casa, larguei o tempo com a minha família, larguei meu emprego como pescador. Nós te largamos tudo, né? Deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus dá uma resposta que parece não dura, mas é uma resposta dura, dizendo assim: ok, você deixou tudo, mas você está sendo abençoado por isso. Você não deixou tudo e está sofrendo, passando necessidade. E ele diz: não há uma só pessoa que não tenha deixado tudo, que não experimente ainda nesta vida muitas bênçãos e na vida por vir a vida eterna. Então o que Jesus está dizendo para Pedro é assim: toma vergonha, rapaz. Não diz que está sendo difícil não, vale a pena servir ao Senhor. Você abandonou tudo, mas o que você está recebendo é muito melhor do que o que você tinha. Talvez a gente precise aprender essa coisa, né? Porque abandonar as coisas parece algo muito difícil, muito penoso. E a gente diz: oh, eu tive que largar isso, oh, eu larguei aquilo, tive que largar o meu emprego, tive que largar as ações que eu tinha na Petrobras, tive que largar aquilo, largar a estabilidade. Ah, como eu abandonei coisas por causa de Jesus. Jesus diz assim: não tira vantagem disso não. Não tira vantagem. Você largou, mas você está sendo muito mais abençoado do que onde você estava. Então há um detalhe muito interessante nesse texto para mim. E eu queria meditar com os irmãos duas coisas que surgem a partir dessa expressão: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A primeira delas é que, se os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, não pode existir alguma coisa difícil quando ela vem de Deus. Não pode existir uma coisa difícil quando ela vem de Deus. No dia a dia a gente faz coisas que são fáceis ou difíceis, né? Fáceis por conta da nossa prática. No meu antigo trabalho, a gente tinha uma área assim do tamanho da largura do templo, né? Acho que tem 15 metros aqui. E aí chegavam os caminhoneiros com umas carretas do tamanho de um trem e tinham que manobrar nessa área, né? E eu achava aquilo fantástico. Eu jamais conseguiria manobrar uma carreta assim como eles faziam. Eu sempre tive curiosidade, ainda tenho um sonho de dirigir uma carreta ainda, por causa daquilo. Mas, para quem tem habilidade, manobrar uma carreta num espaço pequeno, simples, né? Eles diziam assim: isso é mole, Fábio, a gente faz com o pé nas costas. Fazer com o pé nas costas é sentido de facilidade, muito simples, né? Você tem uma visão espacial, aquela coisa toda, conhece a máquina, você sabe onde vai, o cuidado da curva em L com uma carreta, mas você domina tudo isso. Mas para mim é algo muito difícil. Para algumas pessoas, usar o Excel é muito difícil. Para mim é algo prazeroso. Assim, gosto muito de usar o Excel. Tem pessoa que ama usar o PowerPoint, outras odeiam, né? Tem dificuldade com isso. Para algumas pessoas é muito difícil entender o mistério da culinária, né? Como é que você dessalga alguma coisa, ou como é que você faz sabores ácidos ou coisas assim.
Mas para quem tem prática de cozinha, quem tem habilidade com isso, é uma coisa simples. Então, às vezes a gente lida com coisas que são simples e às vezes a gente lida com coisas que para nós são difíceis, por mais que sejam simples para os outros. Então é muito importante a gente pensar o que é fácil e difícil, mas não a partir da nossa vida cotidiana, mas a partir do Evangelho. O que é difícil no Evangelho? Existem coisas para mim que são muito difíceis no Evangelho, e eu acho que não são só para mim, não. Eu acho que é difícil para todo mundo. Estava contando ontem a minha experiência, né? Quero abrir aqui, não é para dizer que eu faço alguma coisa, não, mas só para você entender o contexto. Eu nunca bati em alguém, nunca dei um soco, assim, eu acho que eu não tenho nem força no braço. E aí, há algum tempo, a gente decidiu lá em casa, eu e Rosinha, nós entramos numa aula de Muay Thai. Não quero bater em ninguém, continuo com a mesma mentalidade. Mas minha esposa queria procurar uma atividade física, nós encontramos essa e eu me inscrevi lá. É curioso, porque eu continuo sendo pastor fazendo Muay Thai. Isso é um conflito, né? Conflito, porque você tem que dar chute, dar soco. Você faz isso na manopla ou no borrachão, mas você faz isso e aquilo é diferente do que está na minha cabeça, né? E aí o professor virou um dia para mim e falou assim: Fábio, bate com força. Eu falei assim: cara, não consigo. E aí ele pegou um borrachão é um material assim que ele segura, né? E ele falou assim: olha, eu vou bater em você e você revida. E aí ele veio comigo assim, segurou o borrachão e foi na minha cara e fez assim, com toda a força. Aí ele: revida. Eu falei: não posso. Jesus falou que quando bate numa face tem que dar outra. Ele assim: Fábio, esquece o evangelho. Bate na minha cara. Eu falei: não consigo. Travei, irmãos. E aí ele me bateu tanto que o instinto pecaminoso veio, né? E aí, meu irmão, fiquei irreconhecível. Aí depois ele falou: tá bom, calma. Mas o que eu quero dizer assim, apanhar numa face e dar a outra é uma coisa para mim difícil. Instintivamente você quer reagir, né? Se você toma um soco, é difícil você ficar calado. No mínimo você vai tentar se defender ou empurrar o outro para evitar a briga, mas aquilo faz o seu sangue esquentar. Os irmãos já disseram até ferver, né? O meu esquenta, os irmãos já estão em ebulição. Então, apanhar e não revidar, coisa difícil, irmãos. Uma pessoa, quando você estende a mão para ela, ela quer o seu cotovelo, outra coisa difícil. Uma pessoa que chega para você, né, e te pede constantemente coisas, e ela nunca retribui ou nem lembra do que você fez, e ela continua pedindo e entrando em áreas da sua vida que sejam cada vez mais difíceis. Como é difícil lidar com isso? Jesus está falando disso quando fala que alguém, quando caminha uma milha, você caminha com ele 2. Outra coisa, perdoar 70 vezes 7, como já falamos, coisa difícil, irmãos, difícil. Agora eu posso falar, ia falar no momento de confusão, mas meus filhos estavam sentados ali, eles prestam muita atenção e depois eles ficam em casa fazendo perguntas que não competem à idade deles. Em determinado momento dessas semanas que passaram, não sei se é essa ou da semana passada, o Guilherme fez a mesma coisa com a Ana Júlia. E aí eu falei com a Ana Júlia: minha filha, você precisa perdoar o seu irmão. E ela virou para mim e disse assim: até quando, pai? Eu falei assim: sempre. E ela me perguntou: por quê? Eu falei assim: porque Deus faz isso com você. Aí ela disse: tá bom. Perdoar é difícil, irmãos. Perdoar é difícil. Quando alguém te fere, faz alguma coisa que você não gosta, que você odeia, quando alguém que você ama te fere profundamente no coração, e essa pessoa vem pedir perdão pela 100ª vez da mesma coisa, irmãos, coisa difícil é exercer o perdão. O Evangelho está cheio de coisas que são difíceis, mas difíceis para nós. E essa é a distinção que a gente tem que fazer. Todas as vezes que eu quero fazer uma coisa por mim mesmo, essa coisa é muito difícil. Mas quando essa coisa vem de Deus, ela muda com facilidade.
A dificuldade é que muitas vezes a gente tenta mudar as coisas por nós mesmos, sem contar com o auxílio de Deus. Meu chefe, né, meu antigo chefe que tive, meu chefe hoje é o Senhor, né? Meu antigo chefe, ele era fumante, daquele de 4 maços por dia, 8 dias por semana, e assim, fazendo isso de montão. E ele dizia assim: o dia que eu quiser parar de fumar, eu paro. Eu digo assim: não para. Você só consegue parar se realmente Deus lhe der condições de parar com isso. Porque se você quiser parar, você não consegue parar. Porque está dentro de nós a possibilidade de errar sempre. Então precisamos entender que a força para parar com alguma coisa, ela precisa vir de Deus. Porque qualquer coisa que é só nossa, ela é temporária. Quem já tentou dieta, não precisa levantar a mão, mas quem já tentou dieta e parou com a dieta durante 1 mês, 6 meses, 1 ano, assim, por que a gente não consegue levar adiante? Porque exige muito esforço, e muito esforço a gente não consegue dar. A gente consegue dar esforço durante algum tempo. Se esforçar a vida toda é muito difícil, muito difícil. Então a gente precisa contar com uma força que não é nossa, uma força que vem do alto. E é essa a questão. Muitas vezes a leitura que a gente faz do jovem rico é assim: se eu fosse rico, você abandonaria? Irmão, se eu fosse rico, eu seria igual ao jovem rico. Dificilmente abandonaria a riqueza. Por quê? Porque Jesus disse que dificilmente um rico abandonaria a sua riqueza. Como é que um rico é capaz de abandonar a riqueza então? Só se isso vier de Deus. É isso que Jesus está dizendo quando ele diz, né? Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, se eu sou rico, e para mim é muito difícil abandonar a riqueza, para o Fábio, só é possível o Fábio abandonar a riqueza se o Fábio contar com Deus. E aí é que está a chave de todo o processo. Porque para Deus não existem impossíveis. Irmãos, a palavra é dura, mas às vezes para mim é cansativo ouvir algumas expressões do tipo: ah, pastor, eu não consigo. Ah, pastor, isso para mim é muito difícil. Ah, o senhor fala isso porque o senhor não passou por isso. Ah, o senhor fala isso porque o senhor nunca foi alcoólatra. Ah, porque o senhor nunca foi fumante. Ah, porque o senhor nunca usou drogas. Ah, porque o senhor nunca fez isso. Irmãos, nunca fiz. Eu até acho interessante pessoas que têm aquele testemunho de eu fui isso, fui aquilo, né? Usei isso, aquilo. Acho interessantíssimo. Eu nunca usei isso. Meu testemunho é: sou crente de berço, nunca fumei, nunca fui alcoólatra, nunca usei drogas. Chatíssimo meu testemunho. Chatíssimo no sentido da perspectiva das pessoas de que querem dizer assim: ah, eu fui isso, fui aquilo, eu fiz isso, fui aquilo, fiz tantas coisas erradas. Só que o fato não está na minha força de tirar das coisas, mas Deus é que tira a gente dessas condições. Então, por mais que hoje você, já sendo crente, discípulo do Senhor Jesus, você ainda tenha dificuldade de se libertar de algumas coisas, a dificuldade, eu quero que você preste bastante atenção nisso, a dificuldade é sua, não é de Deus. Porque quando nós nos colocamos diante de Deus e pedimos ao Senhor para retirar essas coisas de nós, nada é difícil. Nada é difícil, grave isso. Mas elas só são difíceis porque a gente resolve tentar com as nossas próprias forças, lutar com as nossas próprias forças e fazer as coisas com as nossas próprias forças. Irmãos, se você tivesse 10 milhões de reais na sua conta e Deus pedisse para que você doasse 9.999.000 e ficasse só com R$1.000 na sua conta, como seria difícil fazer tal doação, irmãos? Como seria difícil? Mas se Deus falasse no seu ouvido: vai lá, Fábio, eu quero que você faça isso, não se preocupe, não vai faltar nada. Como é fácil fazer as coisas quando Deus manda.
Todas as pessoas na Bíblia que ouviram a voz de Deus para fazer alguma coisa, fizeram. Olha o Abraão, sai da tua terra, da tua casa, do meio da tua família e vai para uma terra que eu não vou te dizer agora, eu vou te mostrar. Sai do conforto, da riqueza, do cuidado da família e vai ficar sozinho no meio do deserto, por um lugar que eu não vou te dizer o nome. Eu vou te abençoar. Irmãos, ele sai dali com uma promessa. Uma promessa. Ele não sai dali com coisas concretas, né, com fatos. Ele não está te dizendo, olha para a sua casa hoje, olha a casa que eu vou te dar. Poxa, bem melhor, Senhor. Muito mais bonito, muito mais aconchegante, muito maior. Abraão sai com uma promessa. Por que Abraão sai com tanta facilidade da sua casa? Você não vê Abraão relutante? Se Deus pedisse para sair da sua casa, é fácil? Claro que não. Mas quando Deus manda, tudo fica fácil. As coisas são simples, porque elas não partem de mim, mas porque elas partem de Deus. Então, eu preciso ter a consciência que se existem coisas na minha vida que precisam ser abandonadas, elas podem ser difíceis para o Fábio, não para Deus. Quando eu coloco diante de Deus as coisas, Deus tem poder para mudá-las e Deus me dá forças para mudá-las. Irmãos, eu não acredito em crente que tenha dificuldade de abandonar vícios, por exemplo. Se os tem, e se tem dificuldade de abandoná-los, só tem uma resposta: não os colocou diante de Deus. Quem disse isso? Jesus. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, a primeira lição eu quero que você diga assim: não existe nada difícil que esteja atrapalhando a minha vida com Deus, que não possa ser tirado pelo próprio Deus. Se você tem um sonho que lhe atrapalha, se você tem um vício, se você tem um pecado, se você tem uma situação que está lhe atrapalhando caminhar com Deus, coloque diante de Deus. Deus tem poder para tirar isso diante de você. Segunda coisa, se os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, o que precisa sobressair para mim é a graça e não o mérito. É a graça e não o mérito. Pedro, então, vamos voltar lá à resposta de Pedro. Pedro diz assim: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Quando nós ouvimos a expressão de Pedro, o que soa mais forte para você? Graça ou mérito? Diga assim, de uma vez, 1, 2, 3 e já. Não soa graça? Nós deixamos a nossa casa e te seguimos. Quando você coloca isso no contexto, dizendo que um homem há 10 minutos atrás tinha se colocado diante de Jesus, e esse homem encontrou dificuldade de entrar no reino e foi embora triste, e logo após alguém ressalta: eu fiz isso. Eu fiz isso. Mesmo que Jesus já soubesse disso, Pedro está fazendo uma afirmação. E a afirmação de Pedro é uma questão que precisa, inclusive, de uma resposta, né? Precisa de uma atitude, precisa de uma ação de Deus, precisa... A questão colocada por Pedro já é conhecida por Jesus. Jesus sabe o que ele fez. Jesus tem consciência do coração de Pedro, mas Pedro precisa de uma autoafirmação. Então, aquele homem rico que colocou diante de Deus, de Jesus, né, a questão de que como ele entraria no céu, e recebe a resposta de que precisava abandonar tudo, e ele não consegue fazer isso, ele não consegue abandonar tudo, e ele vai embora triste. Me chama a atenção de uma coisa: as pessoas, elas reagem diante da história dos outros. Então eu lembro do período em que eu fui capelão no INCA, quando lidava com pessoas com câncer, e às vezes chegava um familiar com câncer para visitar, e ela esperava que a pessoa tivesse a mesma reação que ela. Do tipo assim: eu tive um câncer no estômago, o José teve um câncer no estômago, eu reagi muito bem,
eu não fiquei enjoado na quimioterapia, eu fui trabalhar todos os dias, eu varri casa, eu lavei louça, eu fiz isso. E o José não consegue fazer nada disso, fica prostrado na cama, está deprimido. O que eu digo para o José? Muito comum isso. José, levanta, José, eu passei pela mesma coisa que você. Eu reagi bem. Eu fiz isso. Você precisa fazer do mesmo jeito. E você precisa reagir bem. Você precisa levantar daí, José. Ano passado, né, em outubro, eu fiz uma cirurgia de hérnia umbilical. Muito comum, né? Muitas pessoas aqui já operaram hérnia umbilical. Eu e 100 milhões de brasileiros já operamos hérnia umbilical. E aí, por algum equívoco, né, no processo, quando eu saí de alta, foi a minha 9ª cirurgia, eu sou um cara experiente de cirurgia, né? E aí eu cheguei para a enfermeira e disse assim, o médico não deixou nenhuma receita pós-operatória? E ela disse assim, não há nada no seu prontuário. Eu falei, estranho, a gente sempre tem que tomar um anti-inflamatório, um antibiótico, alguma coisa assim, né? Ela falou assim, não, foi tudo tranquilo, acho que é só, ele não deixou nada, quando que eu tenho que voltar lá? Não deixou nada, e fui eu para casa. E marquei a consulta para voltar para o médico, mesmo ele não tendo dito nada, 7 dias depois, voltar no médico. Muita dor, 7 dias depois, muita dor. E a Rosinha ia fazer o curativo, né? De chorar mesmo, muita dor. Cheguei ao consultório, segurando assim, e a Carol, que é a secretária, e aí, Fábio, como é que foi a cirurgia? Falei assim, foi tudo bem, eu só estou sentindo muita dor. E aí tinha sentado no banquinho uma senhora, nunca a vi, mais gorda ou mais magra. E ela virou para mim e disse assim, isso é típico de homem. Homem não sabe sentir dor. Respirei, lembrei que eu era pastor. E aí fiz uma pergunta para ela. Desculpe, de onde lhe conheço? Ela, de lugar nenhum. Eu falei, por que falas de mim sem me conhecer? Por que me julgas a partir de sua própria experiência? E aí ela se calou, né? Até porque eu falei em 2ª pessoa, né? Ela entendeu que, vejo que tu és profeta. Mas achei muito interessante a reação. Eu falei assim, eu não sei de que homens a senhora está falando. E eu continuei falando, eu tenho um pai que é um homem super corajoso. Eu tenho um irmão que é um homem de valor. Todos os homens que eu conheço são homens de verdade. Não sei de que homens a senhora está falando. Acho que a senhora precisa repensar quando falar acerca de alguém. E ela não falou mais nada durante todo o tempo que eu estava ali, né? E a Carol, a secretária, baixou a cabeça, olhou para o lado, né? Acho que se ela fosse adolescente, ela tinha feito, ai! Mas ela não fez, né? O Pedro se avalia a partir da resposta do rico, ou seja, de alguma forma nós nos comparamos com pessoas. Então, muitas vezes, algo muito comum é que a gente se olhe a partir dos que não estão aqui. O jovem rico não está aqui na igreja, concorda comigo? Ele foi embora. Ele foi para o mundo, curtir a noite, viver a vida. E aí a nossa comparação é assim, Senhor, eu sou melhor do que o cara que foi embora. Eu estou aqui e ele não está. Eu estou fazendo isso e ele não está. Nós nos comparamos como história. Só que quando a gente faz isso, o que entra em jogo não é a graça de Deus. É o nosso mérito, é o nosso fazer. Eu fiz, ele não fez. Eu agi assim, ele não agiu. É igualzinho os meus filhos. Chamando a atenção deles, por determinada coisa que estava acontecendo. É claro que um teve uma atitude pior do que o outro, né, comparando os dois, mas os dois ficaram de castigo. E aí a mais velha disse assim, pai, mas eu não fiz o que ele fez, eu não mereço ficar de castigo. Ela disse, agora é que você merece mesmo. Porque quando a gente evoca o mérito,
Eu não conto com a graça daquele que me resgatou. Irmão, só existe um motivo por todos nós estarmos aqui. Deus foi gracioso conosco. Deus cuidou de nós com amor sem medida. Deus cuidou de nós com profundidade. Não estou falando do outro, que Deus não fez com o outro. Estou falando de mim. Estou olhando a minha vida não a partir do que eu fiz. Eu levantei hoje por pura graça de Deus. Eu estou aqui por graça de Deus. Eu não posso ficar preocupado com quem não está, no sentido de me comparar com ele. Eu preciso ficar preocupado com quem não está, para orar por ele, para interceder por ele, para pastoreá-lo, para cuidar dele, mas não no sentido de comparação. Eu não posso usar o argumento para Jesus: Senhor, eu saí de uma empresa multinacional. Quem daqui fez isso? Eu pedi demissão de uma empresa multinacional. Eu saí de algo muito confortável, muito estável. Eu brinco com a Rosinha. Fala assim: Rosinha, quando você tem problema com o seu computador, você chama o TI da Oi. Eu chamo eu mesmo. Eu abro um chamado no meu suporte. Eu sou o chefe e mando em mim mesmo. Não há nada. E talvez você ache que isso não é nada, mas quando você tem uma estrutura enorme, você tem que deixar isso para trás. De alguma forma a gente evoca o mérito, para dizer assim: Senhor, eu fiz mais do que fulano. Só que quando a gente olha que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus, o que a gente precisa evocar é a graça de Deus. Aquele homem rico não deixou a riqueza porque ele confiava em si mesmo. Não confiou em Deus. Se eu deixei alguma coisa, foi porque a graça de Deus inundou meu coração. Não é porque eu mereço. Então, irmãos, eu quero concluir e pensar que existem coisas na nossa vida. Eu vou falar da minha vida, e ainda existem coisas na minha vida que para mim são muito difíceis. Colocar o Evangelho em prática todos os dias é um exercício difícil. Mas difícil para quem? Para mim. Não é difícil para Deus. Quando Deus coloca diante de mim a sua palavra, Ele pede para que eu olhe para essa palavra e entenda que não há dificuldade nessa palavra. Então, o primeiro passo que eu preciso fazer é, todas as vezes que eu me deparar com um texto bíblico que me desafie e que coloque diante de mim, como colocou diante do jovem rico, a necessidade de abandonar alguma coisa, e eu preciso crer que existem coisas na vida do Fábio, na vida da Maria, na vida do José, na sua vida, que precisam ser abandonadas, e talvez a gente lute contra isso, mas não entenda que é preciso abandonar mesmo. Eu preciso entender que não é uma decisão simples do meu coração. Eu preciso colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não consigo. Senhor, está aqui, eu não consigo. Eu fico pensando, se o jovem rico tivesse dito para Jesus assim: Senhor, eu não consigo fazer isso. Eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo vender. Eu fico imaginando qual seria a resposta de Jesus para ele. Jesus dizia assim: ah, isso é fácil demais. Eu dou forças para você agora abandonar as riquezas. Mas sabe qual é o problema do jovem rico? Confiar em si mesmo. Quando recebeu um desafio muito grande, foi embora triste para casa. Então eu preciso pensar que existem coisas que talvez eu precise abandonar, ou talvez existam coisas que eu preciso fazer, como vida devocional, como ter um tempo de oração, como pastorear outras pessoas, como dedicar um tempo para Deus. Tudo isso é muito difícil. Tudo isso é muito difícil. Ontem eu estava conversando, eu e Rosinha, nós fomos encontrar o pessoal de Cascadura. Eles foram fazer um retiro pequeno, entre eles, depois de Rio Bonito. Estávamos lá conversando. Estava conversando com um membro da nossa igreja, né, que está lá em Cascadura. E aí, falando sobre isso, ele contou para mim o seguinte: ah, pastor, puxa, quando eu estava desempregado, eu conseguia fazer a minha devocional, como era bom. Tinha meu tempo com Deus, orava todos os dias, levantava a primeira coisa. E aí agora eu passei num concurso, está difícil, não estou conseguindo mais orar, nem ler a Bíblia. E aí eu virei para ele e falei assim: não está claro para você? Peça a Deus para ficar desempregado de novo. Que isso, pastor? Foi bênção de Deus esse trabalho? Não foi não, cara.
te levou para longe dele. Nada que nos leva para longe de Deus pode ser abençoador. E falou, mas o que eu faço? Eu tenho que pegar no meu trabalho às 6 da manhã. Eu falei, levante às 4. Mas para isso eu terei que dormir às 9. Eu falei, mas onde está o problema? Mas eu não consigo, eu gosto de dormir tarde, o meu horário é meia-noite, é 1h. Eu falei, mas isso não é um problema meu nem de Deus, é um problema seu. Adeque o seu horário. Mas eu não consigo. E, irmãos, é nessa hora que eu falo, eu estou cansado de ouvir, eu não consigo. Pega a dificuldade e coloca diante de Deus, fala com Ele. Fala assim, Senhor, eu estou com dificuldade de acordar cedo. Senhor, eu estou com dificuldade de ler a Tua palavra. Mas abandonar o Senhor no meio do caminho não pode ser a nossa prática. Então é preciso que eu entenda que existem dificuldades, mas eu preciso convidar o Senhor a tomar a direção da minha vida, porque quando Ele diz sim, eu não posso dizer não. Eu não sou capaz, então é impossível para Ele. Para mim é possível para Ele. Ele pode me dar forças para fazer as coisas. E aí eu queria que você pensasse para a nossa aplicação. Eu não tenho um desafio para você fazer, mas eu queria que você pensasse sobre algo, né? O que está te atrapalhando na caminhada com Deus? Se Jesus fosse dizer assim, dificilmente alguém que vê pornografia entrará no reino dos céus. Dificilmente alguém que é bêbado entrará no reino dos céus. Dificilmente alguém que fuma. Dificilmente alguém que faz sexo sem compromisso. Dificilmente alguém que não tem compromisso com Deus. Dificilmente alguém que não ora, alguém que não lê a Bíblia, entrará no reino dos céus. Tente se encaixar nisso. O que seria difícil para você? Eu queria que você pensasse nisso. O que tem sido difícil colocar em prática? Ou o que tem sido difícil abandonar? A aplicação é simples. É que a gente agora feche os olhos e coloque diante de Deus. Porque se Ele não nos ajudar, irmãos, nada vai mudar. Nada vai mudar. Se nós não colocarmos diante dele aquilo que precisa ser mudado, a gente não consegue mudar. Eu não quero que você confie em você mesmo, eu quero que você confie em Deus. Foi isso que Jesus disse. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Queria que você fechasse então seus olhos, falasse com o Senhor. Olha para a sua vida, faça uma análise da sua vida e se coloque diante do Senhor, entendendo que a sua atitude pode ser muito diferente do que a atitude do jovem rico. Você pode sair não muito triste, mas muito feliz, confiando em Deus. Pai, o Senhor nos convida a olharmos coisas que para nós são muito difíceis de fazer ou de deixar de fazer. Porque o Senhor quer nos convidar a confiar no Senhor e não em nós mesmos. Precisamos
do teu auxílio, de tua direção. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos, Pai, pedir que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos aponte o caminho, que o Senhor nos dê força para permanecer no caminho. Em todos os passos precisamos do Senhor. Não podemos por nós mesmos confiar em nossa atitude, em nossa inteligência, em nossa capacidade, porque elas certamente nos levarão ao fracasso. Precisamos olhar para Ti, confiar em Ti e entender de uma vez por todas que se o Senhor quiser, as coisas acontecerão em nossa vida. Faz-nos submissos à Tua vontade. Se há algo difícil então no nosso coração, que está agora passando também pela nossa mente, a respeito daquilo que precisamos abandonar, ou de coisas que já tentamos a vida inteira abandonar e não conseguimos, que o Senhor nos faça ter esperança, porque desta vez estamos colocando diante do Senhor. Faz-nos confiar apenas em Ti, não em nós mesmos. Ajuda-nos, Pai, a fazer Tua vontade, a caminharmos conforme o Teu querer. Ajuda-nos, Pai, a, em nome de Jesus, glorificarmos ao Senhor em tudo o que fizermos durante toda a nossa vida. É a nossa oração, Pai. E queremos, diferente de como aquele jovem saiu da presença do Senhor Jesus, muito triste, porque confiava em si mesmo, e era dono de muitas coisas, queremos sair daqui, deste lugar, como congregação, muito felizes, entendendo que demos um passo, e dessa vez será diferente. Será diferente, não simplesmente porque temos mais forças, mas porque desta vez é o Senhor que está na direção de todo o processo. Ajuda-nos, Pai. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero